O líder da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos já tinha acusado Israel de usar a fome como arma de guerra. Para Lazzarini, há um país capaz de evitar o agravamento do sofrimento em Gaza. I do believe that President Donald Trump has the necessary influence to change the situation in Gaza and to make sure that the siege be lifted and that the population get access to the assistance it deserves. Entretanto, Israel autorizou a entrada de quantidades básicas de ajuda em Gaza após um bloqueio de 11 semanas. O primeiro-ministro israelita diz ter sido pressionado a tomar a decisão por aliados como os Estados Unidos, que estão desconfortáveis com as imagens de sofrimento no enclave. Para quem está no terreno, um mero alívio já não é suficiente. We have to define what the basic is, because what is needed in Gaza is a massive, unhindered, uninterrupted assistance and supply to make sure that we are reversing the trend of the spreading hunger in the Gaza Strip. Netanyahu prometeu assumir o controlo de toda a faixa de Gaza numa ofensiva de larga escala que já está em curso. Lazzarini teme os planos do Estado hebraico para o enclave. So what I see for the time being is a continuation of the destruction of the deaths and killing of the Palestinians in Gaza, and my fear is that we might reach a point where Gaza might not be a land anymore for Palestinians to live in. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos tem sido o principal fornecedor de ajuda a Gaza, mas foi proibida de operar nos territórios palestinianos pela lei israelita. Uma quantidade limitada de ajuda humanitária entrou em Gaza na segunda-feira, de acordo com o organismo de defesa israelita responsável pela coordenação da ajuda no território. O governo israelita diz que não quer que uma crise de fome ponha em causa a sua nova ofensiva militar no território, com Benjamin Netanyahu a confirmar que a decisão de retomar a entrada de ajuda humanitária foi tomada após pressão dos aliados. 5 caminhões com diferentes artigos, incluindo alimentos para bebés, entraram no território através da passagem de Kerem Shalom. A ação acontece depois de Israel ter iniciado no domingo, a par da já intensa campanha aérea, uma vasta operação terrestre em Gaza. Há quase 3 meses que Israel bloqueia a entrada de toda a ajuda, entre alimentos, medicamentos e combustível, no enclave, local onde vivem mais de 2 milhões de palestinianos. Peritos mundiais tinham já alertado para a crise de fome no território, acentuada em consequência do bloqueio israelita. A medida destinava-se a pressionar o Hamas sobre as condições do cessar-fogo e a libertação de reféns. Vestidas de vermelho, dezenas de milhares de pessoas marcharam por Haia no domingo para exigir uma ação governamental que ponha fim à campanha de Israel em Gaza. A organização considerou a manifestação como a maior no país em 20 anos. Grupos de direitos humanos e agências de ajuda humanitária estimaram que mais de 100 mil pessoas participaram no protesto pacífico. Os manifestantes percorreram cerca de 5 quilómetros em torno do centro da cidade, criando de forma simbólica a linha vermelha que, segundo eles, o governo não conseguiu estabelecer. Het feit dat Schoof heeft gezegd dat er geen rode lijn is, terwijl er echt oorlogsmisdaden worden gepleegd vlak in de buurt, dat is voor mij voldoende reden om hier te staan. Ja, ik heb nog nooit gedemonstreerd, het is de eerste keer. In uw leven? In mijn leven. En waarom nu wel? Ja, nou ja, omdat ik het vreselijk vind. Iedereen kan zien wat er allemaal gebeurt, via alle media, via de televisie, lezen. En de regering doet gewoon helemaal niks. A marcha passou pelo Palácio da Paz, onde no ano passado os juízes do Tribunal Internacional de Justiça ordenaram a Israel que fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance para evitar a morte, destruição e quaisquer atos de genocídio em Gaza. O famoso apresentador da BBC, Gary Lineker, vai abandonar o cargo após ter partilhado um conteúdo nas redes sociais considerado antissemita. Lineker foi criticado por ter publicado no Instagram uma story sobre o sionismo, que incluía a imagem de um rato. Este animal, associado ao lixo e a doenças, era utilizado na propaganda da Alemanha nazi
para diminuir os judeus. Lineker pediu desculpa pela republicação, dizendo que nunca partilharia conscientemente algo antissemita. O antigo jogador de futebol ia cobrir o Mundial Masculino de 2026. Em vez disso, vai deixar o cargo após o episódio da próxima semana de Match of the Day. A decisão surge após alguns anos tumultuosos na relação de Lineker com a BBC. Donald Trump diz que as negociações de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia vão começar de imediato. O anúncio foi feito na rede social do presidente norte-americano Truth Social após um telefonema de 2 horas com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Trump diz que a chamada correu bem, acrescentando que acredita que Putin pretende efetivamente o fim do conflito. Em declarações na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos manteve-se cautelosamente otimista, adotando uma abordagem mais reservada. I think something's going to happen. It's a very big egos involved, I tell you. Big egos involved, but I think something's going to happen. And if it doesn't, I'd just back away and they're going to have to keep going. Again, this was a European situation. It should have remained a European situation. Também Vladimir Putin reagiu à conversa com o homólogo norte-americano, elogiando Donald Trump pelo seu contínuo interesse em mediar a paz, acrescentando que deu garantias de que o Kremlin irá trabalhar com a Ucrânia. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Volodymyr Zelensky, que também falou com o presidente dos Estados Unidos, voltou a expressar o desejo de paz do seu país, reiterando a sua disponibilidade para um cessar-fogo total e incondicional. O presidente ucraniano afirmou que o processo de negociação deve envolver representantes americanos e europeus a nível adequado, sublinhando que a Rússia deve refletir a sua intenção de paz através de ações. Joe Biden foi diagnosticado com forma agressiva de cancro da próstata. O anúncio foi feito pelo gabinete do ex-presidente dos Estados Unidos da América, que adiantou ainda que o cancro tem já metástases nos ossos. Ao que tudo indica, sintomas urinários e um novo nódulo levaram ao diagnóstico. O gabinete de Biden informou que o cancro parece ser sensível às hormonas, o que permite um tratamento eficaz e que, juntamente com a família, o ex-presidente está a analisar as várias opções. Algumas figuras políticas já se manifestaram publicamente, entre elas Barack Obama e Donald Trump, que escreveu nas redes sociais estar triste com a notícia e deixou as rápidas melhoras ao antigo adversário. Pela primeira vez nos 51 anos de democracia em Portugal, tudo indica que o Partido Socialista ficará afastado dos 2 primeiros lugares. A contagem dos votos da imigração, que só será conhecida no dia 28, pode fazer com que o Chega, da extrema-direita, fique à frente dos socialistas. As eleições foram vencidas pela coligação de centro-direita AD. Na rua, as opiniões divergem. A subida da extrema-direita preocupa-me muito porque eu acho que nós não estamos a dar a devida importância à liberdade dos outros e estamos a focar-nos em coisas que não devemos e a brincar às eleições. Com tantos anos no governo, a população está cansada, então querem mudanças e tentam tudo para mudar. Mudar vai ser fundamental, é uma necessidade que o país sente. Sinto alguma preocupação mais até para o meu futuro, com a vida jovem e outras gerações ainda mais novas do que eu, que estão agora a começar a estudar e que estão agora a começar a viver, e até mesmo para as pessoas que vêm à procura de um melhor estilo de vida, de melhores oportunidades aqui no nosso país. Acho péssimo, pior cenário possível mesmo. Ou chega a estar a discutir o segundo lugar que o PS é um desastre total. Para mim incomoda-me seriamente, enquanto portuguesa, enquanto mulher, essencialmente. Acho que é um perigo para todos nós, aquelas pessoas
sem pés nem cabeça estar a ter alguma representação no Parlamento. Um relatório publicado por uma comissão de inquérito do Senado francês revelou que a Nestlé recorreu a tratamentos de filtragem proibidos nas águas de algumas das suas marcas, incluindo a Perrier. Em causa procedimentos não permitidos pela legislação francesa e europeia para a água rotulada e publicitada como sendo mineral natural ou de nascente. O documento concluiu ainda que funcionários franceses de alto nível foram alertados para as infrações pela empresa suíça há anos e que ajudaram a ocultar as práticas ilegais. A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, lamentou a morte de 2 marinheiros na sequência da colisão de um navio mexicano com a ponte de Brooklyn no sábado. O navio da Marinha Mexicana estava a caminho da Islândia quando se desviou da rota, embatendo na estrutura. La Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay coordinación con las autoridades locales y, por supuesto, pues coordinación entre la Embajada y la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de los Estados Unidos. Além das vítimas mortais, 22 pessoas ficaram feridas na sequência do acidente. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos está agora a conduzir uma investigação completa ao sucedido. As primeiras informações, ainda não confirmadas, sugerem que o comandante ficou sem o controle do navio depois deste ter perdido potência devido a um problema mecânico.